e a gente tá aqui para falar um pouquinho do que é Feng Shui e e qual é a história do Feng Shui, né? Um pouquinho dessa história para que vocês consigam ir entendendo todo esse universo lindo que a nossa casa vai trazer para a gente quando a gente movimenta essa energia. Porque o que acontece? Se nós não dominarmos a energia da nossa casa, não dominarmos, não comandarmos a nossa casa, ela irá nos comandar com certeza. Então nós precisamos entender esse universo da nossa casa para que a gente consiga se beneficiar ao máximo de tudo que a nossa casa pode trazer para nós. Essa conexão nossa com a nossa casa é fundamental. Bom dia, Kátia, toda a nossa energia, né, alimenta a casa, mas a nossa casa, o nosso ambiente também nos alimenta e nós podemos fazer correções e ativações aí nessa casa, ok? Então, gente, olha só, o que é Feng Shui? Muitas pessoas então falam Feng Shui, algumas pronunciam Feng Shui e as duas falas estão corretas, tá? Aqui no Brasil a gente fala mais Feng Shui, mas fora o Feng Shui também é muito usado. O que significa essas duas palavras, né? O que significa Feng e o que significa Shui? Feng é o vento, tá? A energia que vem com o vento, esse movimento do vento, do ar. E o Shui já tá dizendo tudo, né? O Shui da água, o som da água, do movimento da água, né? Que faz o sh, tá? Então é como se Feng Shui nos remetesse a uma dança, né? Como se a gente ficasse dançando esse Feng desse movimento e o Shui da água, que também deve sempre estar em movimento. Então, Feng Shui, para entender um pouquinho aí o porquê que a gente chama de Feng Shui, né? Por causa desses dois elementos que andam aí junto. E quando a gente fala da história do Feng Shui, o porquê do Feng Shui, né? Então, da onde que vem, o que acontece? Vamos falar um pouquinho disso. Então, o Feng Shui ele vem de uma arte milenar chinesa, que tem mais de 5.000 anos. E essa arte milenar, ela entende e já experimentou, né, e prova pra gente, se a gente aplicar, a gente vai ter esta prova do quanto o ambiente nos influencia. Há 5.000 anos foi encontrado, então, no casco de uma tartaruga, os sinais, né? Sinais que a gente encontra hoje no Baguá, que são as 9 áreas que são representadas na nossa casa, que são 9 áreas da nossa vida. E essa representação foi estudada e foi então entendida que tinha ligação com o ambiente, com a nossa casa, com o terreno, com onde eu vou morar, aonde eu vou criar, né, o meu lar. E sabendo disso, os imperadores que entenderam a potência disso, eles começaram a usar o Feng Shui para montar os seus impérios. Então, todos os imperadores tinham um consultor de Feng Shui particular para que orientasse eles. E olha que coisa linda! O que era a primeira orientação que eles pediam? Sempre, aonde é o melhor lugar no terreno para construção. E por que isso? Porque eles honravam muito os seus antepassados, os seus pais. E então o que eles faziam? Eles construíam a morada eterna desses antepassados no melhor lugar do terreno.
E depois é que eles iam ver os outros locais aonde iriam construir o seu império, aonde iriam construir, né, as suas outras construções. Sempre com muito cuidado, com o cuidado de qual era o melhor lugar para entrar, qual era a melhor direção para a sua porta de entrada, né, para a porta de entrada do seu castelo, do seu império, o seu posicionamento perante, né, todo o império que ele iria cuidar. Então, tudo isso o consultor de Feng Shui o orientava, né? Então, ele vem, a história, né, do Feng Shui vem daí. E isso ficou muito restrito lá com eles. As pessoas que não tinham poder, né, eles não tinham acesso a isso. E chegou um tempo que os consultores de Feng Shui, por ter toda essa dinâmica e esse conhecimento, começaram a ser caçados. E o que aconteceu? Alguns conseguiram fugir e o mestre Lin Yun, né, ele conseguiu fugir para o Tibete e ele ficou num mosteiro escondido. E nesse mosteiro ele acabou conhecendo uma jornalista que começou a instigar o que era o Feng Shui, o porquê que ele estava lá, e eles acabaram se conhecendo e ele sentiu que ele não podia levar com ele, quando ele fosse embora, né? Todo esse conhecimento não podia ficar escondido. E ele começou a contar para ela, começou a ensinar para ela toda a dinâmica e todo o estudo, todos os conhecimentos de Feng Shui. E ela ficou apaixonada por isso, começou, né, a aplicar e começou a perceber que realmente tudo aquilo fazia sentido. E ela não sossegou enquanto ela não tirou o mestre do mosteiro e levou então o mestre para o Ocidente. E quando ele chegou no Ocidente, ele levou um susto, porque lá onde ele morava e onde ele conhecia, inclusive no mosteiro, tinha muitas terras, tinha espaço, né? Então aí a gente vê, tinha morros, tinha árvores, tinha muita grama, as casas não eram grudadas uma na outra, não eram empilhadinhas como em caixinhas de fósforo, né? Então ele ficou assustado com tudo aquilo, disse, nossa, mas como fazer, né? Como fazer isso aqui funcionar? Porque a gente não tem todo o espaço que se tinha, mas são casas, são lares e tem pessoas que estão ocupando esses locais, né? E esses locais estão interferindo na vida delas. Então ele começou a criar, né, um estudo que facilitaria no tempo mais moderno a aplicação do Feng Shui. Né? Mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, ele trouxe então essa leitura do atual para o que se tinha no Oriente. Justamente a gente tem o Oriente que tem uma forma, né? E nós temos o Ocidente que tem uma outra forma. E essa leitura então foi feita junta, né? A partir dos conhecimentos e da experiência dele. E assim ele trouxe com muito mais facilidade, não deixando de olhar toda a importância e a movimentação que o ambiente tem na nossa vida para o nosso local, né? Saindo do Oriente, trazendo para o Ocidente. E aí se criou a escola, uma das escolas que talvez vocês já conheçam, se criou a escola do chapéu negro, do budismo tântrico tibetano. Por quê? Porque ele ficou no mosteiro budista, né? Ele já tinha o conhecimento da vivência dele no Oriente. Então ele criou essa escola, que hoje já nem é mais esse nome de escola, hoje já se chama Feng Shui contemporâneo. Tá? E aí a gente tem um pouco da história do Feng Shui, da onde que ela veio e por que ela está
facilitada hoje para que a gente use nos nossos ambientes, né? Além dessa escola, que essa é uma das escolas que eu mais acompanho, né, existem outras escolas de Feng Shui que têm outras leituras. Então a gente tem a escola da bússola, que é uma escola que ela se posiciona muito mais pelas direções cardeais. Existe uma outra escola que ela vai pelas estrelas, né? Que são as estrelas voadoras. Então é uma escola que ela acompanha mais a astrologia, a movimentação das estrelas, dos planetas. Então tem que ser revisto todo ano. Nós temos outras escolas que trazem uma visão mais intuitiva do sentir, do momento, né? Então cada uma tem a sua história, mas no geral, quando ela veio para cá, para o nosso lugar, foi desta forma, através deste mestre. Ok, gente? Então, hoje o que eu estava querendo passar aqui para vocês de informação seria isso, para que vocês comecem a entender um pouco desse universo e do porquê que a gente olha, o quanto que é importante nós olharmos para nossa casa, porque uma das coisas que os chineses eles têm o cuidado e que é muito sério para eles é a saúde. Eu sempre falo e já falei em outros momentos aqui. Nós temos o hábito de procurar uma solução para a dor. Já está doendo, então eu procuro uma solução, né? Eles não, eles têm o hábito de se prevenir da dor. E uma das coisas que eles fazem é sim olhar para o seu ambiente. Tá? Porque dentro da medicina chinesa existe 7 coisas que são olhadas antes de você ter a dor, né? São 7 cuidados que eles fazem, que eles têm, e um desses cuidados é olhar o seu ambiente, porque o ambiente influencia onde você está morando, influencia o seu sono que vai te levar para a tua saúde, influencia aonde você está cozinhando, que vai cuidar da sua prosperidade, influencia aonde você senta na sua sala, onde está a posição do seu sofá, porque vai te trazer a visão da segurança e do mundo externo. Então, tudo que a gente tem na nossa casa tem influência e o Feng Shui vai fazer essa leitura. O Feng Shui vai trazer essa leitura, vai trazer essas correções, sem contar que o foco sempre é a saúde. O foco é a saúde das pessoas que estão nesse ambiente, para que elas prosperem, para que elas tenham felicidade e que elas tenham equilíbrio. E aí a gente está falando de equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio energético, equilíbrio espiritual. Tá, gente? Então, não esquecendo de reforçar aqui para vocês que todos os dias, a partir de hoje, às 8h08 e 20h20, a gente vai parar aqui uns minutinhos, vai fazer uma live, ter um ponto de assunto como a gente teve hoje, para que a gente fique bem aquecido para o dia 7, na Masterclass, que eu vou estar trazendo para vocês 3 situações que são muito comuns entre os meus clientes, entre as pessoas que eu conheço e que podem trazer muita mudança para a vida de vocês. Para vocês se inscreverem na Masterclass, tem um link lá na minha bio, ela vai acontecer numa sala privada, então vocês vão receber link para estar entrando e a gente vai ter uma aula muito gostosa e muito interessante. Eu desejo para vocês um ótimo dia e eu espero vocês hoje às 20h20, que a gente vai estar trazendo um outro assunto aqui para que vocês conheçam mais um pouquinho desse universo fantástico que é a nossa casa, a ligação que nós temos com a nossa casa. E vamos começar a comandar a nossa casa para que ela não comande a nossa vida. Até a noite. Tchau, tchau.